12 dicas para uma alimentação saudável. Confira aqui orientações resumidas para amamentar e alimentar adequadamente a criança, com dicas que abrangem também toda a família. Todas essas dicas foram retiradas do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Dica número 1. Amamentar a criança até 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até 6 meses. O leite materno é muito importante para a criança até 2 anos ou mais, sendo o único alimento que a criança deve receber até 6 meses, sem necessidade de água, chá ou qualquer outro tipo de alimento. Começar a amamentação logo após o nascimento, na primeira hora de vida, traz benefícios para a mãe e para a criança. A composição do leite materno é única, personalizada e atende às necessidades nutricionais da criança conforme a sua idade. Protege contra doenças na infância e na vida adulta, ajuda o desenvolvimento do cérebro e fortalece o vínculo entre mãe e criança. Dica número 2. Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses. O consumo de outros alimentos, além do leite materno, passa a ser necessário para o pleno crescimento e desenvolvimento da criança a partir de 6 meses. A amamentação da criança deve ser composta por comida de verdade, isto é, refeições feitas com alimentos in natura ou minimamente processados de diferentes grupos. Por exemplo, feijões, cereais, frutas e legumes, e verduras e carne. O número de refeições ao longo do dia e a quantidade de alimentos oferecidos deve aumentar conforme a criança cresce para suprir suas necessidades. Ao completar 1 ano de idade, a criança já deve estar fazendo as principais refeições com a comida da família, café da manhã, almoço e jantar, além de lanches e do leite materno. Refeições com maior variedade de alimentos são as mais adequadas e saudáveis para a criança e toda a família. Então, sempre que puder, varie a oferta de alimentos ao longo do dia e ao longo da semana. Dica número 3. Oferecer água própria para o consumo à criança em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas. O acesso à água potável para beber e para a produção de refeições é também um direito humano. A água é alimento e deve fazer parte do hábito alimentar desde o início da oferta dos outros alimentos. A água é essencial para a hidratação da criança e não deve ser substituída por nenhum líquido, como chá, suco ou água de coco, muito menos refrigerante ou outras bebidas ultraprocessadas. Habituar a criança a ingerir essas bebidas açucaradas aumenta a chance de a criança apresentar excesso de peso e cárie dentária, além de desestimular o consumo de água. Portanto, ofereça frequentemente água para a criança entre as refeições, mesmo sem ela pedir. Dica número 4. Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. A comida com consistência adequada à criança contribui para o seu desenvolvimento, além de conter em geral mais energia e nutrientes do que refeições mais líquidas. A mastigação estimula o desenvolvimento da face e dos ossos da cabeça. Desde o início, o alimento deve ser espesso o suficiente para não escorrer da colher. No início, amassar os alimentos apenas com um garfo e picar bem os alimentos mais duros, como as carnes, é o bastante. Dica número 5. Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até 2 anos de idade. O consumo de açúcar não é necessário e causa danos à saúde, como cáries, obesidade, ainda na infância, e ainda na vida adulta pode levar a doenças crônicas, como diabetes. Além disso, acostumar a criança desde cedo ao sabor excessivamente doce pode causar dificuldades de aceitação dos alimentos in natura ou minimamente processados. Não inclua na alimentação da criança nem mel, nem açúcar de qualquer tipo, seja mascavo, demerara, cristal ou refinado, nem ofereça preparações ou produtos prontos que contenham alguns desses ingredientes, como biscoitos, bolos, iogurtes, entre outros. Os adoçantes, em pó ou líquido, também não devem ser usados na alimentação da criança até 2 anos, pois são alimentos ultraprocessados e contêm substâncias químicas não adequadas a essa fase da vida. Dica número 6. Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança. Esses alimentos geralmente são pobres em nutrientes e podem conter muito sal, gordura e açúcar, além de aditivos como adoçantes, corantes e conservantes. O consumo desses alimentos pode levar a problemas como hipertensão, doenças do coração, diabetes, obesidade, cáries e câncer. Além disso, esses alimentos geram impactos no meio ambiente, tanto no seu processo de fabricação nas indústrias, como na geração de lixo das embalagens e na cultura alimentar, por restringir as práticas alimentares das famílias. Dica número 7. Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. A chegada de uma criança é a chance de melhorar a alimentação de toda a família. Preparar a mesma comida para todos e com alimentos in natura ou minimamente processados, sem excesso de gordura, sal e condimentos, agiliza o dia a dia na cozinha e é uma oportunidade de oferecer alimentação adequada e saudável à família e à criança. Dica número 8. Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família. É fundamental que toda a família valorize o momento da alimentação. Comer juntos ajuda a criança a se interessar em experimentar novos alimentos e torna as refeições mais prazerosas. Um ambiente acolhedor, tranquilo
e a boa relação entre a criança e as pessoas que cuidam dela podem influenciar de forma positiva na aceitação dos alimentos e preparações. Dica número 9. Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição. A criança desde cedo é capaz de comunicar quando quer se alimentar ou quando já está satisfeita. Os sinais de fome e saciedade devem ser reconhecidos e respondidos de forma ativa e carinhosa. Alimentar a criança é um processo que demanda paciência e tempo. Então, estimule a criança a comer, mas sem forçá-la, nem mesmo quando ela estiver doente. Dica número 10. Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. Cuidados com a higiene de quem faz a comida, da cozinha e dos alimentos previnem doenças na criança e na família. Lave as mãos sempre que for cozinhar e alimentar a criança, depois de usar o banheiro, de trocar a fralda e de realizar outras tarefas no cuidado da casa. Quando a criança for comer, também lave as mãos dela. A higiene na cozinha envolve a qualidade da água, a limpeza de utensílios e superfícies. Dica número 11. Oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa. É possível manter a alimentação saudável fora de casa, em passeios, festas e quando for às consultas com a equipe de saúde, continue ofertando os alimentos que a criança come em casa, pois muitos dos alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas e legumes, podem ficar em temperatura ambiente por algum tempo. Dica número 12. Proteger a criança da publicidade de alimentos. A criança confunde facilmente a realidade com a ficção dos programas televisivos e da publicidade, porque ela não tem desenvolvida a capacidade de julgamento e decisão. É crucial que ela seja protegida, evitando ao máximo a sua exposição à publicidade. Ela está presente nos programas de TV e nas propagandas de seus intervalos, na internet, em jogos eletrônicos, entre outros.